Oi, gente, tudo bem? Já te acomodou aí na poltrona, no sofá? Já chamou tua família ou as pessoas que moram contigo? Nós vamos começar o nosso segundo culto. Não sei se você assistiu o culto do domingo passado e espero que tenha sido bênção na tua vida e da tua família. A nossa igreja continua não se reunindo presencialmente, mas diversos ministérios e grupos pequenos têm se reunido de forma virtual usando a tecnologia. Isso tem sido um momento de comunhão, de oração, nós estamos sendo edificados dessa forma também. E se você tem dúvidas como fazer isso com o seu grupo, entre em contato com a gente, fala com o seu líder, que a gente dá algumas dicas também. Conforme a recomendação da prefeitura, nós estamos atendendo a equipe ministerial e a equipe administrativa, cada um nas suas casas. Então, se você precisa falar conosco, não tem problema. Manda um e-mail para conde@conde.org.br ou liga aqui para a igreja que você já vai ter seu pedido encaminhado. Você pode falar com o Rony diretamente, se você tem o contato, no período comercial, claro, ou com a Fátima, ou com algum de nós da equipe ministerial. Se você ainda não nos segue no YouTube, no Instagram ou no Facebook, está na hora de fazer isso. Nós temos diariamente postado no Instagram e no Facebook pequenas devocionais sobre o livro de Provérbios. Então, para nos acompanhar, clica lá, segue a gente e desfruta desse momento também. Se você participa de algum ministério da igreja, segue também a página de cada um, porque lá tem conteúdo específico, porque a igreja não parou nesse tempo. E sobre esse nosso culto de hoje, presta atenção, relembra aqui algumas dicas que a gente já deu na semana passada sobre o andamento desse culto. Vamos para nossas 3 dicas rápidas sobre o nosso culto familiar. O primeiro é o tempo. Você está assistindo esse culto agora, então eu queria te recomendar que você investisse pelo menos 1h30 do seu tempo junto com a sua família para ter um tempo de adoração, de louvor e de ouvir a palavra de Deus também. Invista nesse tempo onde você vai desligar das redes sociais, desligar de todas as outras coisas e prestar um culto a Deus. A segunda ideia é utilize os recursos do vídeo, ou seja, depois do período de louvor que nós teremos nesse culto, você pode pausar e você pode cantar mais músicas junto com a sua família, você pode estabelecer mais um tempo de adoração, fique à vontade por isso. Nós não queremos barrar o que o Espírito Santo possa estar falando contigo ou com a sua família. Por fim, também com relação à oração, nós vamos ter um período onde você pode pausar e conversar um pouco com Deus junto com a sua família sobre alguns temas específicos. Alguns outros avisos rápidos que nós temos para explicar para você nessa manhã. Que o nosso compromisso para com a igreja financeiro, de dízimos e ofertas, ele segue da mesma maneira. Nós continuamos tendo compromissos aqui na igreja. Por isso você pode acessar o nosso site conde.org.br ou mandar um e-mail aqui para a igreja conde@conde e de qualquer maneira você pode fazer uma transferência, um TED, um DOC ou pode ligar aqui para a igreja para entender da melhor forma que você pode contribuir financeiramente com o seu dízimo e oferta. A gente tem agora um período de cânticos. Você já viu também que no nosso site, na parte de recursos, você encontra as cifras das músicas, da maioria das músicas que a gente canta aqui. Hoje a gente separou algumas músicas que falam sobre esse nosso Deus poderoso. Nesse tempo de incertezas, a gente só tem um lugar para firmar os nossos pés. É a rocha. Esse é o nosso Deus, a nossa rocha. Vamos cantar juntos. Jesus, eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro, nele achei, rocha que não se abalará, que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar, Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino, Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos seus, na
sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou, vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu, pois ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou. Não há mais medo ou culpa em mim, esse é o poder de Cristo, por toda a minha vida aqui, dele serão os meus dias, nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei, até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. Vamos louvar ao Senhor e nos rendermos ao Rei, pois fez grandes coisas. Veja que Ele já fez, o seu amor derramou, fez grandes coisas, fez grandes coisas. O Rei desceu e a morte venceu, rompeu cadeias e nos libertou. Ó Deus, faz grandes coisas, alegres cantemos ao nosso Senhor. Exalto o nome do meu Salvador, meu Deus, faz grandes coisas. E mesmo em dias maus, pra sempre Ele é fiel e faz grandes coisas. Eu sei que fará outra vez, nele temos o sim, o amém, faz grandes coisas, faz grandes coisas. O Rei desceu e a morte venceu, rompeu cadeias e nos libertou. Ó Deus, faz grandes coisas, alegres cantemos ao nosso Senhor. Exalto o nome do meu Salvador, meu Deus, faz grandes coisas. Aleluia a Deus, o grande eu sou. Aleluia a Deus, por seu amor. Aleluia a Deus, que tudo faz. Aleluia a Deus, o grande eu sou. Aleluia a Deus, por seu amor. Aleluia a Deus, que tudo faz, que tudo faz. O Rei desceu e a morte venceu, rompeu cadeias e nos libertou. Ó Deus, faz grandes coisas,
Se você quiser aí na sua família, aí na sua casa, continuar cantando, dá uma paradinha no vídeo e pode cantar mais um pouquinho. Queremos ter agora um breve período de oração. Você pode parar o vídeo também e orar com a sua família, orar sozinho individualmente, falar com o teu Deus, falar com o nosso Deus. Nós temos diversos pedidos, imagino que na sua casa não seja diferente. Nós estamos lembrando aqui dos nossos irmãos mais necessitados, das pessoas que já estão tendo dificuldade com seus empregos, com a falta do seu salário, do ganha-pão do dia a dia, e isso pode se agravar, então nós temos que pedir para que Deus continue suprindo, como Ele sempre faz, nos sustentando essas famílias. Quero lembrar do grupo dos haitianos, que talvez estejam passando por um momento difícil também em relação aos seus empregos, em relação às suas famílias. Então já são 2 assuntos. Nós queremos também lembrar das pessoas que já estão doentes e que por causa disso talvez tenham o seu tratamento um pouco mais difícil nesses dias de hoje, em função dos hospitais e das clínicas dos médicos. Queremos lembrar também dos nossos membros da igreja que são médicos ou que são da área da saúde, que estão trabalhando muito hoje, também em função desse coronavírus. Então já são aqui vários motivos de oração, vários pedidos que nós temos. Nós temos que lembrar também das nossas autoridades, para que Deus dê sabedoria, sim, e que nesse momento de tanto conflito e tanta desunião e desinformação também, que nós saibamos também apoiar esse momento e que saibamos também como proceder como família, individualmente também, e o que a gente deve seguir. Nós devemos seguir ao nosso Deus e servir a Ele também dessa forma. Podemos orar também, por fim, que o nosso Deus seja glorificado nesse período também, que seja um momento de conversões, que a palavra continue sendo pregada no mundo inteiro e que as pessoas voltem seus olhos para Deus, porque esse momento de crise é o único lugar que a gente pode ter certeza e segurança. Vamos orar agora. Dá um tempinho aí no seu vídeo, aperta ali no pause e a gente vai seguir daqui a pouco com uma oração. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a nossa igreja, o Senhor tem sustentado nossas famílias, o Senhor tem dado tudo o que nós precisamos. Muito obrigado por esse culto, muito obrigado pela Tua palavra, que também vai ser pregada daqui a pouquinho. Muito obrigado porque o Senhor tem dado saúde a cada um de nós e o Senhor tem cuidado de cada membro dessa igreja. Nós queremos pedir, sim, pedir que o Senhor sustente também os nossos irmãos mais necessitados. Quero pedir pelos nossos irmãos haitianos, nossos estrangeiros, os venezuelanos também. Quero lembrar que o Senhor esteja também dando conforto e sustento a cada um deles. Eu quero pedir por cada pessoa da área da saúde, não só da nossa igreja, mas também do nosso país, ou desse mundo que tem trabalhado tanto hoje e o Senhor precisa também preservar a saúde deles. Esse é o nosso pedido por eles. Nós queremos pedir pelos nossos governantes que eles consigam nos dirigir da melhor forma, de forma sábia, e que nós saibamos também a melhor forma de apoiar cada decisão. Nós queremos pedir, sim, que o Senhor seja glorificado com tudo isso. Queremos pedir que o Senhor ouça nossas orações e que o Teu nome seja conhecido em todo o mundo, nesse período também de tanta dificuldade. Nos abençoa agora também com a mensagem que nós vamos ouvir. Abençoa Teu servo Samuel, que preparou essa palavra, também que essa palavra fale aos nossos corações. Pedimos por tudo isso, sabendo do Teu poder, da Tua soberania. Em nome de Jesus. Amém. Dando sequência à nossa série de mensagens Encontro com Jesus, nós já falamos sobre 2 temas. O primeiro, a festa de casamento, o primeiro milagre de Jesus. E o segundo assunto, na semana passada, foi sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Esse terceiro encontro é um encontro difícil. É um encontro talvez que nós poucas vezes estudamos e poucas vezes vamos atrás, porque é o encontro de Jesus com o próprio Satanás, na tentação no deserto. Eu queria compartilhar com você nessa manhã, neste dia, essa mensagem. E para isso eu queria começar esse tempo orando juntos. Senhor Deus, que a Tua palavra ela seja clara e revelada ao nosso coração. Que nós possamos escutar a Tua voz.
que nós possamos conhecer um pouco mais de Ti, nós possamos viver as Tuas verdades. Nos ajuda, Deus, a entender um pouco mais dessa história, um pouco mais sobre a forma que Jesus lidou com essa tentação e como nós, no nosso dia a dia, nas nossas tentações também podemos vencer junto contigo. Esse é meu desejo, esse é meu clamor, em nome de Jesus que oramos. Amém, Pai. Muito bem, eu queria começar com uma história. A história é a seguinte: quando eu tinha 18 anos, logo quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que todo homem quer, que todo jovem quer, é tirar a carteira de motorista. Naquele momento, então, eu fui na autoescola, fiz a parte teórica, todas aquelas aulas difíceis e tal, chatas, cansativas, passei da prova teórica, já estava me sentindo totalmente preparado, então fui para a aula prática. Eu já tinha experiência de treinar com meu pai algumas vezes a direção, então eu saía várias vezes no sítio da minha avó, em algum lugar fora da cidade para ir treinando. Então quando eu comecei aquelas aulas, para mim já era uma coisa tranquila. Eu comecei fazendo cada aula estando mais confiante, mais preparado, mais tranquilo. E quanto mais passavam as aulas, mais eu estava tranquilo. O instrutor pedia para eu dar ré e eu dava ré a quadra inteira. O instrutor pedia para eu estacionar e eu tentava estacionar em 10 segundos, o mais rápido possível. E então chegou o dia da prova prática. Naquele momento, eu entrei no carro, fui para frente, fui para o lado, completei a baliza, desliguei então o carro, aliás, eu só parei o carro, e o que o instrutor disse é: pode sair do carro. Eu achei estranho, eu falei: nossa, não tinha visto os outros fazerem isso, sair do carro depois de fazer a primeira parte. E ele falou: não, você foi reprovado. Eu falei: mas por quê? Então, tu estacionou a 60 centímetros aqui da guia, está muito longe. Naquele momento, me veio um branco, me veio um pavor. E eu fiquei pensando: eu reprovei na prova de autoescola, mesmo que eu estivesse tão pleno de mim mesmo, tão confiante. De nada adiantou. Eu tinha subestimado o meu inimigo. A verdade é que eu fiz 4 vezes aquela prova de autoescola, em outros momentos, até que, enfim, eu pude passar. Na última vez que eu ia prestar essa prova, eu lembro de conversar com Deus, de uma forma muito mais humilde do que a primeira, pedindo ajuda, clamando por ajuda e entendendo: eu não sei fazer isso. Eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz o suficiente, mas Tu, na Tua graça, pode me permitir. Hoje eu não acredito mais que eu consigo tirar a carteira, mas o Senhor pode fazer isso. No fim, nessa 4ª vez, eu fui fazer a prova, consegui passar, mas ainda tive um erro, esqueci o pisca-alerta em um momento, para mostrar que eu realmente não era capaz. Essa história é muito simples, é muito boba, digamos assim, mas ela ilustra uma coisa muito grande. Muitas vezes nós subestimamos os nossos inimigos, nós subestimamos as áreas difíceis, porque nós achamos que vão ser fáceis. A nossa forma de ver como Satanás e como o inimigo interage nas nossas vidas é uma coisa profunda. E se nós subestimarmos, acharmos que ele não tem poder nenhum e não faz nada conosco, muitas vezes nós podemos estar perdendo diversas coisas na nossa vida, mas principalmente desprotegidos na nossa guerra espiritual e diante das tentações. 3 verdades iniciais. O mal, ele é real. A segunda verdade é: ele te ataca com mentiras. E a terceira é que você só pode combater com a verdade de Cristo. Não existe outra defesa possível. Por isso, quando essas verdades forem latentes no nosso coração, nós podemos caminhar. Para nós começarmos nosso culto, então, continuarmos essa mensagem, olha comigo nessa imagem agora sobre as 3 maneiras diferentes de nós vermos o que o mundo vê, a realidade do inimigo, a realidade de Satanás. Nós temos 3 vertentes principais, eu vou discorrer sobre cada uma delas. A primeira é a vertente dualista. O dualista, o yin, yang e algumas outras vertentes disso, eles dizem que o bem e o mal, eles têm forças iguais. E eles vão contrabalanceando isso a cada dia, eles brigam de um lado, brigam do outro, mas sempre foi assim e para sempre será. Ou seja, o mal tem tanto poder quanto o bem, e o bem sempre se mantém perto do mal. Eles precisam de um e do outro para sobreviverem. Nunca o mal vai acabar e eles sempre existirão assim. Essa é a primeira percepção de algumas pessoas. A segunda, a gente chama de monismo ou panteísmo. E essa vertente, ela diz: tudo é Deus.
A planta que você vê, o cachorro que passa, a sua doença, a sua saúde, todas as coisas são Deus. Ou seja, essa teoria, essa ideia, ela tira completamente a ideia de que existe o bem e o mal. Ela simplesmente define, tudo é Deus, tudo faz parte desse ser único, dessa vida única. Portanto, até as coisas mais difíceis que a gente vive na nossa vida, elas fazem parte de algo bondoso, algo importante para o que nós estamos passando. Não existe bem, não existe mal, tudo é Deus. Também dentro dessa vertente, nós podemos colocar talvez uma coisa mais científica, dizendo, não existe o bem, não existe o mal. Tudo pode ser explicado de uma maneira fisiológica. Essa pessoa está com esse problema e ela precisa ser tratada nessa área, ou um problema social. Essa pessoa faz essas coisas, ela age dessa forma, esse bandido é mau porque um dia o seu pai foi mau, e um dia o seu avô foi mau, e levaram ele então a fazer isso. Mas ele em si não tem nada de ruim. A verdade é que a nossa terceira vertente pela qual nós vivemos é a vertente bíblica. E o que ela diz é que o mal é a ausência completa de Deus. Tudo que é Deus é santo, é perfeito, é puro, e o mal é a sua ausência. Portanto, Deus está no controle de todas as situações. Nós cremos de que todo passo que nós damos em rebeldia a Deus é sim um ato de pecado nosso. É nós, na nossa vida, dizendo, nós sabemos o que é melhor para nós. Nós cremos que o problema, que o pecado já está dentro do nosso coração. E o que Cristo veio transformar o nosso coração é de dentro para fora. Não são as situações externas o problema em si, mas é o nosso coração. Nós somos uma união de pecadores, uns para com os outros. E dentro disso, a verdade é que Cristo um dia pagou o preço dos nossos pecados. E no final, por fim, o bem é superior e vai vencer o mal. Olhe para essas três vertentes e perceba seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade, analisando cada uma delas e pensando sobre cada uma delas. E o que eu queria te convidar nessa manhã, nesse culto, é a gente olhar para a vertente bíblica de uma forma muito mais clara e muito mais profunda. Para isso, eu queria te convidar a abrir nesse texto sobre a tentação no deserto de Jesus, Mateus, capítulo 4, versículos de 1 até o 11. Abra comigo então esse texto para a gente começar a estudar essa mensagem agora. Mateus 4, de 1 a 11, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse, Se és Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso lhe darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, Adore o Senhor, o teu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. O contexto um pouco dessa história é que pouco antes, o que a gente percebe acontecendo é que Jesus ele está começando a se tornar uma pessoa pública. E nos primeiros momentos, juntos já com algum dos seus seguidores, ele é batizado por João Batista. João Batista diz, eu que deveria ser batizado pelo Senhor, o Senhor é o prometido, o Senhor é o Messias, e o Senhor quer que eu te batize. Jesus então é batizado, e uma pomba aparece sobre seu ombro. E Deus então, numa voz alta, diz, este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Essa é a versão do batismo de Jesus, onde a Trindade está junto naquele momento, e onde Deus afirma que Jesus era o seu próprio Filho e a sua identidade como Salvador. Passa então um tempo, e os 40 dias posteriores, é Jesus sendo levado para o deserto. E depois de 40 dias de fome, de sede, Satanás aparece para ele. A primeira verdade
é que você e eu, como Jesus naquele momento, não estamos isentos de passar por tentação. Mas nós temos um Cristo que sabe o que nós vivemos, pois foi o mesmo que ele passou. A primeira pergunta, então, é quem que é o nosso inimigo? Na minha ilustração do início, você pode perceber como muitas vezes nós subestimamos os nossos inimigos e por conta disso, nós cedemos às tentações e perdemos muitas vezes na guerra espiritual, porque nós achamos que somos muito mais fortes e muito melhores. Por isso que nós precisamos identificar muito bem esse inimigo, para podermos contra-atacar e lidar da forma certa com ele. Existem 3 coisas básicas que eu consigo perceber nesses 2 primeiros versículos que eu queria repetir com vocês, que diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. A primeira coisa que Satanás faz, ou que é uma identificação do nosso inimigo, é que ele é alguém infiltrado. Ou seja, Satanás quer que nós pensemos que ele não existe. E de fato ele está conseguindo isso na nossa sociedade. Cada vez mais as pessoas acreditam que não existe o mal, não existem essas coisas, tudo pode ser explicado, seja naturalmente, misticamente, de alguma outra forma. A verdade é que ele quer que não seja identificado, porque ele consegue agir sem que ninguém perceba. A Bíblia diz que o mal ele é tão natural quanto sobrenatural, que ele está tanto dentro de nós quanto fora. Ele é tanto individual, afeta em mim, quanto social, afeta todos nós. Jesus foi tentado pelo próprio Satanás, e ninguém menos. E o que esse texto vai mostrando é que o próprio Satanás apareceu diante de Jesus para tentá-lo. A segunda verdade é que Satanás, naquele momento, já sabia das profecias que haviam. Ele já era derrotado. O demônio, Satanás, ele é um anjo caído, e que ele não tem poder nenhum da mesma forma que Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Gênesis 3,15 fala uma coisa muito profunda. E eu queria te convidar a abrir nesse texto para nós lermos a profecia que falava desde o Éden, desde o primeiro ser humano pecando e desobedecendo a Deus. O que acontece naquele momento. Olha comigo então Gênesis 3,15, o que diz. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, a primeira declaração de Deus para com a humanidade, para com Adão e Eva, era dizendo para a serpente, para Satanás, você não terá poder para sempre nesse reino, nessa terra. Porque desde já eu estou decretando e estou estabelecendo que o descendente da mulher que um dia virá, ele vai acabar com o mal. E ele vai pisar na cabeça da serpente. Esse é Jesus. E no momento da tentação de Jesus, Satanás encara o próprio descendente da mulher. A profecia encarnada está na frente dele. E é a ele que Jesus tanto quer, aliás, é ele que Satanás tanto quer tentar. Que Jesus sucumba, desista, porque ele sabe o seu fim. Satanás naquele momento já sabia que o seu fim seria uma derrota. Da mesma forma que hoje, com Cristo, nós vemos essa continuação. Por fim, o ódio. Ele se alegra com intrigas internas. Satanás se alegra com pequenas coisas que dividam um do outro. Você pode ver que quando Adão e Eva eles pecam, a primeira coisa que eles fazem é se esconder de Deus. Eles colocam roupas, eles colocam folhas para poder se esconder a sua nudez. A primeira coisa que acontece com Adão e Eva quando pecam é se afastarem do relacionamento com Deus. Percebe que na sua vida e na minha vida é exatamente a mesma coisa que acontece. No mesmo momento onde a gente está cedendo à tentação, nós nos afastamos de Deus e damos um passo à distância dele. Por isso, o ódio de Satanás por Deus faz com que nós, em todos esses momentos de queda, nos afastemos dele. Ele gosta quando nós criamos intriga uns com os outros, problemas uns com os outros. E principalmente, quando em vez de nós identificarmos os nossos próprios pecados, lidando com as outras pessoas em situações diversas, nós vemos os pecados e os problemas dos outros. E quando nós vemos o problema dos outros, nós não vemos os nossos. Nós nos sentimos maiores e colocamos os outros menores. E nós nos afastamos uns dos outros. Queridos, na nossa igreja, a cada dia, nós temos a tentação de, por mágoa,
de por conflitos internos, de por desavenças, de por algo que a pessoa fez e que me machucou, nós nos afastarmos completamente dessas pessoas. Nós temos a tendência de, por conta dos nossos erros, dos nossos pecados, das coisas que nós desobedecemos a Deus, de nos afastarmos dele e deixar a comunhão com os irmãos e sair da igreja, porque a gente sempre pensa, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão olhar desse jeito. Eu não quero confessar o que eu tenho vivido, eu quero esconder, eu não preciso tratar, eu não preciso lidar, e saiba que quem se alegra com isso é Satanás. Por isso que a primeira verdade é: identifique o inimigo, ou você perderá dele. Se você não identificar o inimigo na sua vida, nas áreas de tentação, nos seus pecados internos e na exposição deles também com relação a outras pessoas, se você não identificá-lo, você vai perder, como tantas vezes nós perdemos. Uma ilustração muito simples disso: nessas últimas semanas de verão, a gente estava indo dormir, tentando dormir lá pelas 10, 11 horas da noite, não tão tarde. E o que acontece é que a Sofia, minha esposa, ela é alérgica a mosquitos. Obviamente dentro do quarto, que estava aberto durante o dia todo, mesmo que a gente fechasse tudo, deixasse o ar-condicionado ligado, os mosquitos apareciam. E a gente passava às vezes 1, 2 a 3 horas tentando matar todos os mosquitos. Porque quando a gente não identificava eles, a Sofia ia acordar cheia de bolinha de mosquito, cheia de picada. Muitas vezes a gente vai deixando as áreas da nossa vida e diz: isso aqui é só uma coisa pequena, não está atrapalhando a minha vida. Eu estou magoado com essa pessoa, mas não está afetando o meu relacionamento com os outros. Saiba que das pequenas áreas da sua vida, as grandes, elas afetam o todo. Trate cada uma delas. E se Satanás tem vencido em uma área da sua vida, saiba que ele está vencendo também nas outras áreas. Porque ele está te fazendo menos próximo de Deus. Ele está te tornando alguém mais fechado. Ele está te tornando alguém mais orgulhoso. Por isso, trate desde já. Identifique o inimigo, ou você perderá dele. O texto então continua. E nós vemos a partir do versículo 3 até o 6 o seguinte: o tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. A segunda verdade que a gente precisa identificar nesse texto na nossa vida é qual o ataque de Satanás, qual é a linha de frente, qual é a forma que ele nos ataca. Porque se nós identificarmos essa parte, esse detalhe na nossa vida, a gente vai conseguir tratar essas áreas de uma forma muito mais clara. A verdade é que o que Satanás sempre faz, e o que ele começa a fazer nesse texto é questionar, é colocar em prova algo que você tinha convicção, algo que você tinha certeza. É engraçado que quando a gente começa uma faculdade e começa algo novo, muitos professores eles colocam em prova tudo que a gente já tinha aprendido até então. E a gente precisa validar novamente, ou seja, eu preciso verificar as fontes daquela verdade que eu conhecia, ver se aquilo é real e então poder crer de novo naquela área. E é isso que a gente vai fazendo durante toda a nossa vida adulta. Pessoas colocam questionamentos na nossa vida. Saiba que Satanás é profissional nisso, em colocar questionamentos quanto a verdades profundas que nós temos diante da palavra de Deus e diante do Cristo que nós servimos. A primeira coisa que Satanás questiona, ele questiona a voz de Deus. Ele questiona o próprio Deus. Olha como é que começa esse texto. Ele diz: se és filho de Deus. Sabe qual o momento que Jesus ouviu que era filho de Deus? Com o próprio Deus, no seu batismo. Deus disse: você é meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me agrado. O que Satanás está dizendo naquele momento é: se você é filho de Deus, você vai ter que me provar com coisas práticas. E a verdade é que o maior objetivo militar, contrário ao próprio Deus, que Satanás usa, ele quer que Jesus, naquele momento, perca a certeza, perca a confiança e a plena aceitação de Deus, e seu amor paternal, seu amor incondicional, bem como muitas vezes ele faz conosco.
Deus coloca na sua palavra, coloca verdades no nosso coração. E o que Satanás está dizendo é, mas você realmente já tomou uma decisão por Cristo? Você está assegurado disso? Você realmente tem a tranquilidade de passar por esses momentos? Você é forte o suficiente? Me prova. E a verdade é que nós não temos o que provar para Satanás, porque nós não somos. Cristo é. Ele é a plena convicção de todas essas coisas. Nós somos filhos amados quando entregamos nossa vida para Deus. E é assim que nós podemos viver. Os questionamentos diante de Deus, nós precisamos entender que a voz de Deus precisa ser muito mais clara na nossa vida. A segunda verdade, o segundo questionamento que Satanás faz, ele questiona a verdade. Ele questiona a própria palavra de Deus, com meias verdades. E a verdade é que toda meia verdade, ela é uma mentira completa. Toda vez que a gente estabelece metade de uma convicção, a gente está mentindo por completo. E é exatamente o que Satanás faz. Satanás utiliza um texto bíblico, do qual ele conhece, para rebater o que o próprio Jesus poderia responder, dizendo, os anjos podem te cuidar. O texto bíblico diz assim, um texto antigo diz assim. Agora, como é que você vai ser contra um texto bíblico? A própria palavra está dizendo. A forma de Jesus responder é, você está usando esse texto fora do contexto. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo naquele momento. Eu não posso tentar o meu Deus com essas coisas. E é por isso que as perguntas de Satanás são rebatidas por Jesus com a palavra de Deus. A primeira verdade é que transformar as pedras em pão promoveria um egoísmo de Jesus. Jesus estaria mostrando, eu estou fazendo as coisas para o meu bem. Eu vou me alimentar quando eu quiser. Se as outras pessoas passam fome, tudo bem, eu vou conseguir resolver o meu conflito. Mas a segunda verdade é que quando ele fala para se jogar debaixo do templo, duas coisas acontecem. A primeira é que Jesus seria visto. Jesus seria visto com anjos lhe segurando. E isso poderia acontecer de fato. Jesus tinha poder para isso e Deus com certeza. Mas Jesus sabia que se ele fizesse isso, as pessoas o seguiriam não por causa da fé, não por confiar e não pelo seu amor, mas pelos seus milagres, pela grandeza dele. Não era o que ele queria. E o segundo aspecto é que ele sabia que ele não poderia tentar o próprio Deus. Não era algo necessário. Ele não precisava provar o que ele tinha diante de Deus. Ele não precisava provar para Satanás quem ele era. Por fim, o terceiro questionamento, ele questiona a nossa identidade. Nós cristãos, Satanás quer fazer com que a gente escorregue de volta a uma autoimagem em que a gente precisa ter um desempenho moral. Ou seja, para que Deus me aceite, para que as pessoas me aceitem, eu tenho que ser perfeito. Eu tenho que mostrar que eu sou perfeito na minha família, no meu trabalho, no meu dia a dia. As pessoas não podem saber que eu erro, porque senão eu não tenho identidade de um cristão. Querido, saiba que essas são mentiras de Satanás. Porque o que nos faz viver como cristãos é entender que só a graça nos leva para Cristo, que nós não merecemos, que nós não temos um direito de nos achegar diante de Deus. Só Cristo nos faz nos aproximarmos de Deus. Por isso, a segunda verdade profunda dessa parte do texto é: verifique se os questionamentos são reais. Valide cada um dos questionamentos que foram criados na sua mente. Analise eles diante da palavra de Deus, para que você possa conhecer. Tem um texto muito famoso que está em João, capítulo 10, versículo 27. E ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha que profundo que Jesus está dizendo. O pastor, ele é conhecido pelas suas ovelhas. Elas escutam sua voz e o seguem, porque elas confiam no pastor que tem. A verdade é que diariamente nós escutamos vozes. Escutamos principalmente uma voz de Satanás no nosso coração dizendo: você não presta, desiste. A caminhada cristã é muito mais difícil que possa imaginar, então desiste agora. Está difícil de lutar contra a tentação? Se entrega. Tu não vai conseguir mesmo. Deixa. Aquela pessoa fez isso contigo, ela é pior. Nunca mais converse com ela. Crie outros relacionamentos. Essas são as verdades que Satanás diz.
mas as verdades que Deus coloca no nosso coração são uma comparação com cada uma delas. Por exemplo, Satanás traz à nossa mente uma preocupação, dizendo: esteja ansioso, porque as coisas vão dar errado. A cada momento, esteja ansioso, porque tudo vai dar errado. O que o próprio Deus diz é: tenha paz, tranquilidade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque eu estou com vocês. Eu vou cuidar de todos os momentos, de todos os dilemas. Confie em mim, eu vou cuidar de vocês. A segunda ideia é o egoísmo. O que Satanás diz é: cuida de ti mesmo, porque ninguém vai fazer isso por ti. Faz o teu melhor para que você tenha o dinheiro, para que você tenha os relacionamentos, para que você saia por cima, porque se os outros saírem por cima, eles vão esquecer de você. Lembre-se de ti mesmo. Sabe o que Deus diz? Se importe com o outro. Ame o outro como se fosse a você mesmo. Esse é o nosso tema do ano. Porque nós sabemos que amar nós mesmos é muito fácil. Amar o próximo é difícil. E é isso que Deus sempre nos chama a fazer, amar os outros, demonstrar o amor que nós sentimos. E por fim, a voz de Satanás muitas vezes nos paralisa. É o medo. É aquele momento em que a gente para e diz: eu não tenho como tomar um passo de fé. Eu não posso, eu não consigo. Deus não tem o que fazer aqui. A gente limita a ação de Deus. E a voz de Deus é: siga, porque eu estou contigo. Confia em mim, porque eu vou estar com você. Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, vai contigo, por onde quer que você andar. Percebe a diferença da voz de Satanás e a voz de Deus? E como nós precisamos aprender no nosso dia a definir e distinguir a voz de Deus. Uma ilustração dentro desse tema é que, para mim, uma das coisas mais divertidas da paternidade é que quando eu chego em casa, a Elisa me reconhece. Então ela já abre aquele sorriso e é demais. Mas muitas vezes, quando eu estou aqui na igreja, eu estou pregando, eu olho para cima na primeira galeria e eu vejo que ela está falando junto. É como se ela estivesse respondendo ao que eu estou comentando, porque ela reconhece a minha voz. Ela fica tranquila e ela vai compartilhando. A mensagem inteira que eu estou trazendo aqui, ela está trazendo uma outra mensagem paralela na primeira galeria, falando e falando e falando. Porque a verdade é que ela reconhece a minha voz. Se nós, no nosso dia a dia, reconhecêssemos mais a voz de Deus, como o próprio Jesus reconhecia e reconhece, nós cederíamos muito menos às tentações. Por isso, verifique se os questionamentos são reais. Foi isso que Jesus fez diante de Satanás. E é isso que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. O texto segue então, e nós vemos dos versículos 7 até o 11, o final e a conclusão dessa história, que diz assim: Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. A terceira verdade que a gente precisa entender, depois de nós identificarmos o inimigo, depois de nós vermos como ele ataca, é como nós podemos nos defender dos seus ataques. E aí nós vemos algumas coisas profundas, duas principais. A primeira é que todas as vezes aonde Jesus é questionado pelo próprio Satanás, a sua resposta é com a palavra de Deus. Ele utiliza o próprio texto bíblico, a própria palavra de Deus, para contrapor e responder a Satanás. Ela é a nossa melhor defesa. Ela é a palavra do próprio Deus, dizendo as verdades mais profundas para a nossa vida. Nós precisamos aprender a responder com a verdade. Existem alguns estudiosos que pararam para ver um pouco das respostas e das conversas que Jesus teve em todos os evangelhos, e eles afirmam que mais ou menos 10% de tudo que Jesus diz nos evangelhos são citações de outros textos bíblicos do Antigo Testamento. Ou seja, se Jesus, sendo Filho de Deus, o Deus encarnado, 10%, 1/10 de todas as suas palavras eram citações do próprio Antigo Testamento, da própria Bíblia, como nós, meros mortais, pecadores, achamos que nós podemos responder a esse inimigo com o nosso orgulho, com as nossas palavras, com as nossas intenções. Nós precisamos da palavra de Deus, porque esse era o filtro de Jesus.
Todas as coisas que Jesus via ao redor, era sobre a palavra de Deus. Que esse seja o nosso filtro, o seu e o meu. Que a forma que nós identifiquemos o mundo seja com o filtro da palavra de Deus. Os questionamentos sejam todos levados diante do próprio Deus, na sua palavra, que a gente possa conhecer ela cada dia mais. A gente precisa escutar mais a voz de Deus nesse sentido. E a segunda verdade é o Salvador. Se Jesus tivesse vindo para acabar com todo o mal de imediato, ele teria nos exterminado. Nós não existiríamos, porque nós existimos por causa da sua graça. Em vez disso, ele é um rei que veio para cuidar de cada um dos seus, o pastor. Mas mais do que isso, ele foi até a cruz para pagar o preço que eu e você merecíamos. Não só a palavra de Deus é a nossa melhor defesa contra os ataques de Satanás, mas Cristo, o nosso Salvador, Ele é quem permite que Satanás esteja derrotado e que nós tenhamos um relacionamento com Deus. Se você olha para a palavra de Deus, você chega no Apocalipse, existe uma mensagem principal nesse último livro, nesse último tema. No final, tudo vai ficar bem. Se você crê em Cristo, você confia nele como seu único, suficiente Senhor e Salvador. No final, o bem vai vencer. Tudo vai passar. Deus vai enxugar dos olhos de cada um todas as lágrimas. O mal vai ser exterminado de uma vez por todas. E a gente vai estar na presença do nosso grande Rei. Dentro de tudo isso, a pergunta, e a última pergunta que Satanás fez para Jesus é: se você me prostrar, se você se prostrar diante de mim e você me adorar, eu vou te dar todos os reinos dessa terra. E a gente conhece a história de que Satanás é o rei desse mundo e tem o domínio sobre esse mundo. Mas o que Jesus sabia, e a forma de Jesus contrapor ele sabia que aquela glória vindoura, rápida, aquela rápida alegria não se comparava com tudo que há de vir. Jesus sabia que aquele conforto momentâneo de ser adorado por toda a terra naquele momento, que se ele fizesse aquilo, ele ia abrir mão de toda a glória da eternidade, dele ser o Senhor de toda a história. Quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e nós abrimos mão da glória que Deus reserva para a nossa vida, da alegria de vencer um pecado que nós estamos lutando dia a dia, da alegria de nós caminharmos uns perto dos outros, próximo aos outros, por rápidas alegrias, por rápidas satisfações, as promessas falsas de Satanás dizendo: faça isso e você vai estar bem. Entra nesse pecado, nesse conflito, Deus não sabe o que diz, Deus quer acabar com a tua alegria. Você faz isso e hoje mesmo você já vai se alegrar. Saiba que toda alegria sem Deus, ela é uma falsa alegria. Ela é algo rachado por dentro. Por fora parece lindo, por dentro totalmente quebrado. A alegria verdadeira só vem em Cristo. Por isso, como último texto, Efésios 6, 17. Abra comigo. E aqui a gente começa a ver Paulo descrevendo sobre a armadura de Deus, ou seja, a forma que nós cuidamos para que nós não cedamos às tentações e às armas do inimigo. O versículo 17 diz assim: use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é só a nossa melhor defesa, mas é a forma que nós atacamos contra esses dilemas, contra essas artimanhas que Satanás coloca sobre a nossa vida. Quando Jesus respondeu biblicamente e se pôs diante de Satanás como filho de Deus, Satanás se afastou. Ele não tinha mais poder sobre nenhuma parte de Jesus nesse momento. E assim, Jesus é servido pelos anjos. E a sua tentação no deserto termina. Então, ele começa o seu ministério. Para a gente concluir todo esse texto, eu queria apontar 3 verdades. A primeira: ninguém está livre de momentos de tentação. Assim, a gente não precisa enfrentar esses momentos sozinhos. Você passa por tentações, por momentos difíceis como eu passo. Nós não precisamos passar por eles sozinhos.
Se o próprio Jesus passou por esses momentos, ele sabia que nós passaríamos também. A segunda verdade, Jesus é quem narra a própria história. De que outra forma os escritores dos evangelhos saberiam dessa história, se não o próprio Cristo tivesse narrado? E eu realmente creio que o motivo dele ter narrado essa história era para dizer, se você está passando por uma tentação nesse momento, eu sei o que é isso. Se você está passando por um dilema na sua vida, eu sei o que é isso. Eu sei o que é ser tentado, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é passar por 40 dias de um jejum e ser tentado com as maiores coisas deste mundo. Eu sei o que é ser tentado, eu conheço o seu coração, eu conheço a sua história e eu passei por esses dilemas. Confie em mim. Essa é a razão dessa história estar tão clara na palavra de Deus. E por fim, Jesus não apenas possui as melhores respostas para os grandes questionamentos. Ele é a própria resposta. Ele não só tem as respostas, mas ele é a própria resposta. Ele é o Salvador, ele é o resgatador, ele é aquele que pelo seu sangue nós fomos curados. Esse é Jesus. Portanto, que na nossa vida, quando nós identificamos o pecado, identifiquemos Satanás, o inimigo dos nossos dias, nós primeiro saibamos como identificá-lo, em quais áreas da nossa vida ele está atingindo, para que nós não percamos tão fácil. A segunda ideia, que nós verifiquemos os questionamentos se são reais ou não. Que nós entendamos qual é a voz de Deus e qual é a voz de Satanás e nós sigamos a voz do nosso querido pastor. Por fim, que nós não abramos mão da vida com Cristo. Só Ele não só tem as respostas, mas é a própria resposta. A palavra de Deus e o nosso Salvador nos permitem viver longe dessas tentações, não ceder a elas, caminhar perto de Cristo, encontrar a verdadeira alegria. Pensando nisso, eu queria te convidar agora você, a sua família, as pessoas que estão na sua casa, a conversar sobre 3 perguntas. A primeira pergunta é: que áreas de nossa vida nós temos cedido aos ataques do inimigo? Talvez são mágoas, uma com a outra pessoa, talvez com membros da própria família, talvez é um rancor, talvez é um conflito, talvez é alguém que fez algo para ti ou você fez algo para outra pessoa e o seu orgulho te impede de pedir perdão ou de perdoar ela. Você está com um relacionamento quebrado e como isso acontece no meio de uma igreja. Que nós não cedamos a esses ataques, mas nós possamos lidar diante de Deus com tudo isso. Talvez são pecados escondidos, são questões que a gente precisa tratar. Conversa sobre essa primeira pergunta. A segunda pergunta é: que mentiras nós temos cedido por escutar Satanás? Talvez é uma preocupação que você tem vivido diariamente, constantemente, você não consegue ficar tranquilo. Você precisa levar essa preocupação diante de Deus, porque Ele vai te trazer a paz que excede todo entendimento. Talvez é o egoísmo, e você quer cuidar de si mesmo, você se irrita porque as coisas não estão acontecendo do seu jeito e não estão te beneficiando, e você precisa aprender a escutar a voz de Deus. Talvez você está paralisado em uma área, você está travado, e você sabe o que precisa fazer, você sabe as peças que precisam ser giradas, mas você está com medo, você está travado. Por isso, escute a voz de Deus. Que mentiras você tem cedido? Por fim, a terceira e última pergunta é: de que maneira prática nós podemos nos equipar com a palavra de Deus para defender os ataques do inimigo? Querido, saiba que nós, semana após semana, abrirmos a palavra de Deus e falarmos sobre essa verdade, não é simplesmente algo clichê. É porque nós cremos que essa palavra ela é viva, ela é eficaz, ela transforma o seu e o meu coração. Ela vai trazer as verdades que eu preciso escutar e que você também precisa escutar. De que maneira você pode se aproximar mais de Cristo no relacionamento com Ele e da sua palavra, para que quando essas tentações cheguem, você não ceda a elas. Saiba que cada vez mais igrejas fecham por pecados escondidos, por quebras de relacionamentos. Cada vez mais cristãos saem de uma igreja, abandonam a sua vida cristã, a sua forma de viver, pelos dilemas que eles têm enfrentado ao redor, e eles dizem: não vale a pena, as pessoas são assim. Não permita que as tentações vençam na sua vida.
Não subestime o inimigo, mas saiba que Deus é grandioso e que Cristo já pagou o preço de todas as coisas. Pagou o preço dos nossos pecados. Converse sobre essas três questões e assim a gente está encerrando o nosso culto. Eu queria apenas orar junto com vocês e aí fiquem à vontade para conversar um pouco mais sobre isso. Obrigado, Deus, pelo teu amor para conosco. Obrigado porque a tua graça um dia foi derramada a cada um de nós. E esse é o motivo de nós não sermos consumidos pelos nossos pecados. Obrigado porque em ti nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Nos ajuda, Pai, a entender nessa história, nesse encontro de Jesus com Satanás, a forma que ele lidou com os dilemas, com as tentações, que nós possamos também lidar da mesma forma, com sabedoria, não sozinhos, mas com o próprio Cristo que passou por todas as tentações e sabia como lidar com elas. Nos ajuda, Pai, a vencer as tentações não pela nossa força, não pelo quem nós somos, mas por quem Cristo é e ao lado dele. Nos ajuda, Pai, a identificar os inimigos, identificar a área em que o inimigo tem atingido a nossa vida e respondermos a essas áreas com a tua palavra e com o Salvador que um dia transformou a nossa vida. É isso que eu quero te clamar, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Pai. Até a semana que vem, no nosso próximo culto. Deus abençoe.